Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de 1 Samuel. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo 2. Bem? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Deixa aberto aí, olha para mim. Quem aqui já ouviu falar de milagre? Levanta a mão. Já ouviu falar de milagre? Quem aqui já recebeu algum milagre? Amém. E agora, em consideração, aquele que ainda não é, não levanta a mão. Ninguém levanta a mão agora. Responde só para ti. Quem realmente já se transformou, quem realmente é um milagre? Nós vamos entender nessa noite, meus amados, que os milagres sim existem, que recebemos milagres, e que a nossa vida, agora não falando como ato, atitude de Deus, presente de Deus, a nossa vida, ou ela é um milagre, ou ela é vergonha. Amém? O título dessa noite é Milagre ou Vergonha? Vergonha ou milagre? O que a vergonha causa na nossa vida? Podemos listar algumas coisas? Tristeza, sim. Decepção, sentimento de desamparo, de abandono, sentimento de julgamento. Amém? O que seria milagre? Qual seria a definição de milagre? Eu creio que a melhor definição de milagre é Deus trazer à existência aquilo que não existia. Quando a gente fala assim, alguém quer uma oração por milagre, tu vem à frente. O que tu vem pedir? Emprego. Tu vem pedir algo que não existe na tua vida. Tem uns que vem pedir para casar, tu vem pedir algo que não existe na tua vida. Tu vem pedir para ser curado, algo que não existe na tua vida, que é a saúde. Tu vem pedir pela conversão de um familiar teu, algo que não existe. Então que tu entendas, milagre é quando Deus traz algo à existência que não existia. Amém? É quando Deus substitui. Paulo fala em Gálatas, ser circuncidado ou não circuncidado não tem virtude, não tem poder nisso. O que tem poder é ser uma nova criatura. Então nós vamos entender, acompanhando alguns personagens bíblicos, acompanhando alguns de nós que aqui estamos, que a nossa vida ela se resume ou a vergonha ou a milagre. E a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo, para desfazer toda a vergonha. O Filho de Deus se manifestou em milagre. Ele é o dono do milagre. Que tu possas ficar alegre essa noite, que tu possas dar glória a Deus essa noite, que o teu coração já possa começar a se alegrar, que os teus olhos possam começar a brilhar já, porque tu vai ouvir falar de milagre nessa noite. Aqui no livro de 1 Samuel nós vamos encontrar uma mulher que a vida dela era vergonha. E eu não estou aqui falando de uma vergonha causada, eu não estou falando aqui da tua atitude causando vergonha, escândalo para os outros. Eu estou falando tu como pessoa, a tua convivência, os teus relacionamentos, os teus conflitos internos. Se o Senhor ainda não fez, se o Senhor ainda não te transformou, se tu ainda não és um milagre de Deus, tu vais ter que admitir para ti mesmo que a tua vida é vergonhosa, ela é triste, ela é decepção, ela é conflitante. Vamos ler o versículo 2. Diz assim, só para explicar, a gente pula alguns versículos só para ganhar tempo. Versículo 2. Este, que era o Eucana, que fala no versículo 1, ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e da outra era... Quem está acompanhando? Penina. Só para vocês estão acompanhando. Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem, Eucana,
da sua cidade de ano em ano, para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo 5. Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente. Portanto, ele amava a Ana, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E a sua competidora, a Penina, excessivamente irritava, perturbava, para a embrabecer. Portanto, o Senhor lhe tinha impedido de ter filhos. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu choras? E por que tu não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Alguns já conheciam essa história. Alguns não conhecem essa história. Eu creio que tu vai se identificar, muitos vão se identificar nessa história. Seja tu se encontrando com essa mulher, seja como tu já ter superado como ela superou. Amém? Todos nós tivemos ou temos algo que nos envergonha. Todos nós tivemos ou temos algo que nos entristece, que faz doer, que faz com que a gente chore, que faz com que a gente se sinta abandonado, que faz com que a gente se sinta menor. E não é o teu marido, e não é a tua esposa, e não é o próprio filho que vai arrancar-nos. A vergonha só sai quando o milagre entra. Eucana era um marido maravilhoso. O judeu, ele era permitido que ele casasse com uma segunda mulher. Por quê? Por que era permitido? Se a primeira fosse estéril. Se uma das suas esposas não pudesse lhe dar filhos, o Senhor permitia que ele se casasse com outra para que a geração continuasse. E o povo judeu, os homens judeus, geralmente, na sua grande maioria, desprezava suas mulheres que não tinham filhos. Se ela não tivesse um filho, o homem desprezava. Mas Eucana era um homem bom. Eucana realizava as vontades terrenas de Ana, mas existia algo, irmãos, que envergonhava ela. Tu já ouviu falar de vazio? Claro que tu já ouviu. De vez em quando tu sente ele quando estás na tua cama. Tu já ouviu falar de vazio? Claro que já. Quem aqui já foi embalado e se sentiu vazio lá dentro? Quem aqui já esteve num boteco cheio de amigos e se sentiu vazio lá dentro? Quantos de nós, irmãos? Todos nós. Essa vergonha se chama vazio. Esse vazio se chama ausência de Deus. Esse vazio se chama milagre ainda não realizado na tua vida. Amém? O milagre na minha vida aconteceu em 2005, irmãos. 2005, outubro. Tive alguns relacionamentos. Alguns. Tive alguns porque não duravam mais que 6 meses. Porque o vazio era muito grande. E quando eu conheci a minha esposa, que está sentada lá na última cadeira, que ainda não era minha esposa, era apenas minha namorada,
depois fomos morar junto, como alguns dizem, nos amaziamos. Nós já estávamos juntos 1 ano e 2 meses. E os meus relacionamentos acabavam, porque antes de eu terminar eu já estava em outro, porque eu tinha medo de ficar sozinho. Então primeiro eu garantia o negócio. Essa era a minha vergonha, essa era a minha tristeza, esse era o meu medo. O medo que a Ana sentia de não ter um filho, eu sentia de ficar sozinha. Não sei qual é o teu medo, mas tu tens a tua vergonha. E já íamos para 1 ano e 2 meses, e eu conseguindo me manter fiel até completar 1 ano. Até ela já está com as coisas tudo planejadas, as roupas arrumadas para ir embora. Amém, irmãos? Eu só parei de procurar porque o Senhor me achou. Eu vou repetir, eu só parei de procurar porque o Senhor me achou. Eu sei que a gente às vezes não gosta de entrar nas nossas intimidades, às vezes não gosta de ouvir intimidades. Mas quantos de nós aqui já choramos por amores perdidos que não eram amores? Nós chorávamos porque aqui dentro tinha um vazio, não tinha nada a ver com amor. 2 dias depois já estava com outra, já estava com outro. Quantas vezes chorávamos, nos esperneávamos? É só o Senhor que pode preencher isso, meus amados. Tem que ser um milagre. Deixa eu ler mais um pedacinho. Versículo 10. Essa era a situação da Ana, essa era a tua situação. E dói, dói ou não dói? Dói ou não dói? E me doía. Ela, pois, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui começou o milagre. Ana era o que mesmo? Estéril. Qual era a nacionalidade dela? Qual? Qual era a nacionalidade dela? Hebreia. Povo de Deus. Amém? Quantas vezes ela ia até Siló? Aqui ainda não era o templo, ainda não era Jerusalém. Até a tenda montada, onde estava a Arca da Aliança. Quantas vezes ela ia? De ano em ano. E por que a esterilidade dela não foi curada? Por que a tristeza dela não foi embora antes? Porque o irmão falou propósito. Não, o propósito de Deus, irmãos, Jesus veio para que nós sejamos libertos. Isaías, ele veio para devolver a vista aos cegos. Ele veio para consolar os oprimidos, amém? Aqui diz, ó, nesse ano, depois de tantos e tantos anos, se aproximando de Deus, ouvindo falar de Deus, vendo os sacrifícios, vendo que existe um relacionamento que nos é proposto, depois de tantos e tantos anos, depois talvez de tanta amargura, depois de não ter mais solução, depois de não ter mais onde encher o vazio, depois de não ter mais consolo, Ana, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, não podia ser mulher, tinha que ser um filho, homem, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ele será um nazireu, um separado. E sucedeu o que? Perseverando, insistindo ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, fez atenção à sua boca.
Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli achou, deduziu, que ela estava o quê? Embriagada. E disse Eli, o sacerdote: até quando? Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém respondeu Ana e disse: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, da multidão das minhas necessidades, das minhas vergonhas, das minhas tristezas, do meu desgosto, tenho eu falado até agora. Então respondeu o sacerdote e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? A história continua. O milagre veio ou não veio, irmãos? Ana teve um filho ou não teve um filho? Teve. Chamado Samuel. Para que o milagre venha, tem que ter renúncia, meus amados. Para que o milagre venha, tem que ter plenitude, tem que ter sinceridade, tem que ter derramamento. Tu tens que crer. Tem que crer que Deus pode. E melhor ainda do que Ele pode, Ele quer. Como nos deparamos com pessoas que a sua vida é uma vergonha plena. E repito, não é o que tu transmite, é o que tu vive. Se fosse o que transmitisse, menos mal. Eucana não estava preocupado porque Ana estava de cara triste e isso ia ofender alguém. Com quem que Eucana estava preocupado, irmãos? Com ele? Com a Penina? Com Eli? Era por ela. Tanto que ele vai consolar ela. Quando falar aqui nessa noite que tua vida é uma vergonha, é para te consolar que existe milagre proposto para cada um de nós. Eu creio em milagre. Sem expor ninguém. Quando eu olho para uma jovem de 14 anos, irmãos, aqui nesse lugar, com a mão no peito, de olho fechado, cantando ao Senhor, eu tenho que acreditar em milagres. Tenho que acreditar. Quando eu vejo um jovem abandonando evento na Rivagem para cuidar de uma mesa de som tão humilde, eu tenho que acreditar em milagre, irmãos. Eu tenho que acreditar que Deus preenche vazios. Amém? Quando eu vejo pessoas confiando suas vidas a outra pessoa, sabendo que essa é a vontade de Deus, eu tenho que crer em milagres. Os milagres veio, o milagre veio, Samuel veio. Só que se nós lermos a história, que não dá tempo, se tu lê em casa, Ana recebeu o milagre. Só que ela se transformou em um milagre, ela se transformou, a tristeza foi embora. Ana já não andava mais triste. A vez que ela foi embora, o seu marido a conheceu, se relacionou e ela engravidou. Temos casos no nosso meio de irmã que não podia ter filho, recebeu um milagre. Mas você é um milagre? Temos casos de irmãos que eram enfermos e receberam um milagre. Mas o vazio saiu? Ou agora tem outra vergonha que te perturba? Ana já não andava mais triste, irmãos. Seja tu já um cristão ou não cristão,
Se tu anda triste, tu não és um milagre. Amém? Tu não foi transformado como ela foi, pelo toque do Senhor. No ano seguinte, Eucana disse: vamos sacrificar novamente? Ela falou: não vou. Não vou. Eu vou esperar o menino desmamar. Vou cuidar dele até desmamar. E quando ele desmamar, eu vou com toda alegria entregar ele ao Senhor conforme eu prometi. Sabe que a tua vida ainda é uma vergonha? Foi quando tu desceu naquela lagoa, ou em uma piscina, ou em um rio, tu prometeu ao Senhor que a tua vida seria dele, que ele seria o Senhor, que ele mandaria. E até hoje tu não tens cumprido. Se a Ana tivesse deixado de entregar Samuel ao templo, conforme ela prometeu ao Senhor, a vida dela voltaria a ser o que era. Amém, irmãos? Não basta receber o milagre. Tu temos que nos transformar em milagre. Deus tem que trazer à existência aquilo que nunca existiu na nossa vida. Quem é que tira vergonha? Milagre. Abre a tua Bíblia, ainda em 1 Samuel capítulo 17. Foi citado esse jovem hoje aqui no começo. Um jovem chamado Davi. Verso 22 ao 25. Acharam? Davi, um jovem franzino, pastor de ovelhas do seu pai, viu que eram poucas ovelhas, deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu até a batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. E estando ele ainda falando com os irmãos de sangue, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome dele era Golias, o filisteu de Gat. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouvia. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Por que aqueles homens guerreiros fugiam? Por que, irmãos? Porque eles não sabiam lutar? Porque para vencer aquele gigante não adiantava saber lutar. O exército de Israel era muito bem preparado. Sabiam lutar muito bem. Amém? Só que assim como no caso de Ana, tem guerras, tem vazios, tem vícios, tem dependências, tem opressões que ser humano não vai conseguir te ajudar. Amém? As tuas armas terrenas não vencem. Tu tem que acreditar em milagre. Esses homens não acreditavam em milagre. Eles acreditavam na sua força. Eles eram bons guerreiros, mas eles tinham bom senso. O que muitas vezes nos falta ter bom senso. Entender que nós estamos perdendo. Entender que nós estamos... Vou insistir. Admita que tu estás sendo vencido. Admita, se tu continuar lutando com as tuas armas, tu vais perder. Mas chegou um jovem, dos 16, 17 anos, ruivinho, magrinho, submisso ao pai, foi levar uma comidinha para os irmãos valentes, fortes, que estavam na guerra. Enquanto conversava com os irmãos, chegou Golias. A Bíblia diz que Golias todos os dias envergonhava Israel. Todos os dias Golias vinha e dizia: tem homem para me enfrentar?
até o dia que apareceu. Sabe por quê? Porque esse era um milagre. Esse jovem era um milagre. Esse jovem tinha experimentado o milagre. Ele disse: deixa que eu vou. Porque eu já contemplei milagre. Eu já fui tocado por Deus quando cuidava das ovelhas. Eu já fui tocado por Deus quando o lobo tentou matar as ovelhas, quando o leão tentou matar as ovelhas. Aí tu vai dizer: eu nunca fui tocado, eu nunca vi nada, eu nunca recebi nenhum milagre. Eu tenho certeza que todos que aqui estão já foram sim contemplados por algum milagre. O que nos falta, irmãos, é crer que o Senhor transforma. Amém? É ter a postura de Ana e cumprir o seu voto. Cumpre o teu voto, irmão. Jesus é o teu Salvador e o teu Senhor. Cumpra o teu voto. Quando tu chega em algum lugar, o nome de Deus não pode mais ser envergonhado. Quando tu chega em algum lugar como Davi chegava, irmãos, a afronta tem que acabar. Amém? Tu conhece a história de Davi e Golias, todos aqui conhecem. Davi foi, levou uma pedra, porque fé sem obra não adianta. Levou a pedra, levou a funda, que era diferente dessa que a gente conhece, era uma que balançava a corda. Mas ele falou: em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou diante de ti. É acreditando que o milagre vai acontecer, que eu vou diante de ti. Amém, irmãos? Aconteceu o milagre ou não aconteceu? O cara usava um capacete, só tinha um buraquinho no meio. Onde é que entrou a pedra? Tu vai dizer: eu não acredito. Então tu não acredita em milagre, então torce para acabar logo, para tu ir logo embora. Está perdendo tempo. Tua vida vai continuar a vergonha que é. O Senhor está me acusando? Não, estou te oferecendo um milagre nessa noite. Eu estou oferecendo aquele que entra e algo tem que sair. É isso que eu estou te oferecendo, não estou te oprimindo. Eu quero que entre em ti a certeza que Deus transforma, que Deus é Deus de milagre. A pedra entrou só naquele buraquinho, irmãos, que podia entrar. O gigante veio ao chão. Davi pisa no peito dele, corta a cabeça dele com a espada dele, leva a espada embora como prêmio. Sabe o que aconteceu no acampamento, no arraial dos israelitas? Festa. A vergonha foi embora, se alegrar, festejar. Amém? Hoje em dia nós temos crente com depressão, crente oprimido, crente mentiroso, crente adúltero, crente ladrão, crente assassino, crente dependente de vícios químicos. Amém, irmãos? Falando dos cristãos. Aquele que experimentou o milagre. Se tu desceu as águas é porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Aconteceu um milagre na tua vida, mas tu ainda não se transformou no milagre. Por isso que a tua vida é uma vergonha para ti. Por isso que tu choras no teu quarto. Por isso que tu és frustrado quando vê algumas coisas acontecerem. Por isso que tu és frustrado quando nada muda. Irmãos, eu vivi isso. Eu sei que dói. E como dói? Dói demais. E para aquele que já desceu as águas e já experimentou, já teve a sua vida transformada, ou ainda não foi transformada, dói ainda mais do que aquele que está ouvindo pela primeira vez. Aquele que sabe que está ali aquela vergonha.
e hoje está ouvindo pela primeira vez que existe milagre, que arranca, dói. Tu se sente abandonado, mas tu não estás abandonado, irmãos. Os anos anteriores de Ana, ela não estava abandonada. Deus não tinha abandonado Israel. Dias e dias o filisteu. Não foi porque Davi chegou, irmãos. Foi porque o homem que acreditava em milagre chegou. Porque ele era o milagre, ele tinha sua vida transformada. Amém? Ah, pastor, eu choro toda noite. Mas o teu choro é o choro sincero? O teu choro é o choro de quebrantamento? Ou é o choro de amargura, de opressão? Vamos abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento, Lucas capítulo 5. Lucas, Evangelho, segundo o que nos relatou o médico Lucas, capítulo 5. Quer um exemplo de milagre, irmãos? Alguém quer? Quem lembra de Jesus no deserto? Quantos dias ele ficou lá? 40 dias jejuando e orando. Quando acabou os 40 dias, ele sentiu fome. E daí chegou Satanás, o acusador, o sedutor, o inimigo, e falou: se tu és o Filho de Deus, opera um milagre, transforma os pães em peixe, transforma as pedras em pão, perdão. Agora vem o milagre. Jesus falou: nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus passou vergonha, irmãos? Ele desmaiou na frente de Satanás de fome? Jesus era um milagre. Amém? Nunca esqueça que ele veio como homem, viveu como homem. Para que nós nos tornemos milagre, irmãos, nós temos que crer. Que nem só de oba-oba, que nem só de alegria, que nem só de prazer, que nem só de tudo como a gente quer, viverá o homem. Nem só na hora que a gente quer, viverá o homem. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer saber uma palavra que sai da boca de Deus, meus amados? Vai passar. Vai passar. O deserto não é para sempre. O deserto só permanece, irmãos, enquanto o milagre ainda não aconteceu. Depois que o milagre acontece, o deserto vai embora. Amém, irmãos? E tu tens ouvido as palavras que saem da boca de Deus. Só que nós desobedecemos, e quando desobedecemos, irmãos, vergonha. Imagina a vergonha que Jesus teria passado se ele tivesse transformado aquelas pedras em pão. Imagina a vergonha que ele tinha passado. Diante de quem, pastor? Diante dos anjos. A vez que os anjos contemplavam, os anjos contemplam, os anjos continuam contemplando o rumo da história. Amém? Eles viram a desobediência, eles viram a queda, eles viram o envio do Filho, dos querubins, dos serafins, todas as criaturas. Se Jesus dá ouvido a Satanás, meus amados, porque ele estava com fome, teria passado vergonha. Passar fome, meus amados, não é vergonha. Sabe o que é vergonha? Sabe o que é vergonha? Não conseguir devolver o troco que te dão errado. Amém? Está sozinho, jovens amados, não é vergonha. Vergonha é fornicar. Amém? Irmão, ser chamado de careta não é vergonha. Vergonha é se embriagar. Amém?
Vamos continuar. Onde eu parei? Lucas? Lucas capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, e quando Jesus acabou de falar, disse para Simão Pedro: lança-te ao mar alto e lança as tuas redes para pescar. Amém? Olha para mim. O que Simão Pedro é? Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Pedro era pescador. Pedro entendia de pesca ou não entendia? Bem? Cada um de nós aqui temos as nossas profissões, sim ou não? Sim. Temos professores, temos aí empresários, pedreiros, mestres de obra, peão, diz que tem peão. Temos universitários, temos marceneiros, temos marmoristas. Somos bons no que fizemos. Nós somos bons em conduzir a nossa vida, né? Em dar um rumo para ela. Só que, meus amados, a vergonha chega. Porque Deus quer se revelar sobre as nossas vidas. Estava tudo certo na vida de Pedro e dos seus amigos. Só que eles foram pescar. E a Bíblia diz que eles não pegaram o quê? Nada. Imagina a cena. Pescadores estavam lá no mar. Jesus estava na beira da praia pregando para os amigos de Pedro. Daqui a pouco vem Pedro. Pessoas olhando para Jesus e olhando o barquinho chegando, pensando: o barco vai descer cheio de peixe como sempre. Daqui a pouco desce Pedro com as redes vazias. Pedro cheio de vergonha, triste, decepcionado, talvez pensando: logo hoje, tem toda essa multidão me olhando, não peguei nem um peixinho, para mostrar quanto eu sou um bom pescador. Com certeza Pedro estava triste naquele dia, meus amados, envergonhado. E a vez que enquanto ele lavava as redes, Jesus pediu o barco dele emprestado. Amém? Sabe quando é que o milagre chega na tua vida, meus irmãos? Sabe quando tu experimenta o milagre? É depois que Jesus fala e tu obedece. Amém? Não antes. A vez que depois que Jesus pregou, pegou o barco de Pedro emprestado, afastou um pouquinho do mar para ter uma privacidade, para que as pessoas não o espremessem, pregou a sua mensagem, e ele falou para Pedro: Pedro, eu vou acabar com a tua vergonha, eu vou operar um milagre, entra no mar e lança as redes. Eu sei. A mesma coisa que Pedro pensou, tu pensa também, eu penso também. Não deu certo até agora, vai dar agora. Eu fazendo não deu certo, vai dar agora. Eu que entendo da minha vida, não estou conseguindo dar jeito, vem alguém que não sabe nada, vai dar jeito. Olha a resposta de Pedro, irmãos, que a tua seja assim. Respondeu Pedro a Jesus: havendo eu trabalhado toda a noite e não peguei nada, mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Amém, irmãos? Lança a rede nessa noite, meus amados. Reconheça que tu não pegou nada, reconheça que tu não tens conseguido. Reconheça, meus amados. Ouça a voz do Senhor e diz: Senhor, eu vou lançar. Até hoje não tinha lançado. Até hoje tenho relutado. Até hoje tenho desobedecido.
Até hoje meu choro não é de arrependimento, é só de remorso, é de sentimento de não ser compreendido. Reconheça que o rumo da tua vida até hoje não tem dado certo. Amém? Lança a rede. Quantas vezes alguém já chegou perto de ti e falou: confia, faz, tenta. Tu diz: ah, não, tu não entende, tu não... Eu sei, já falei, eu sei. Eu também já saí para pescar e não consegui pescar, mas... E as pessoas dizendo: se eu te amo, eu falei: se amasse não estava assim. É a nossa desobediência, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de confiança que causa a vergonha que nós passamos. Atos, capítulo 16, versículo 22. Atos 16, 22. Vamos ver se tu és um milagre ou tu és uma vergonha. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Eles segurou os pés no tronco. Olha para cá. Tu deve estar dizendo: bem feito. Apanhou, foi preso, deve ser um ladrão, deve ter feito alguma coisa, né? Deve ter cometido algum crime. Eles, irmãos, eram Paulo e Silas. O mal desses homens era operar milagres. O mal desses homens era libertar as pessoas da opressão. O mal desses homens era obedecer a Deus. Foram julgados, apanhados, açoitados, presos. Só que eles não só tinham recebido o milagre, eles eram o milagre. Amém? Amém. Irmão, se tu ainda revida, tu és vergonha. Se tu ainda xinga quem te xinga, tu és vergonha. E vou repetir, irmãos, não se preocupe com o outro que está vendo, se preocupe contigo, é a tua vida, é tu. Amém? É eu. Ninguém que quer te acusar. Mas sim, eles apanharam injustamente. Eles foram presos injustamente. Foram humilhados injustamente. Mas não envergonhados. Amém? Não sentiam vazio algum, abandono algum. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Irmãos, quando tu és açoitado, quando tu és injustiçado, as pessoas ficam sabendo, sim ou não? Elas ficam sabendo. Quando teu marido te entristece, quando tua esposa te entristece, quando teu irmão te julga, quando alguém que trabalha contigo te oprime. Nós vivemos em sociedade, as pessoas veem essa injustiça. Agora elas te veem orando e cantando, ou elas te veem murmurando, reclamando e soltando veneno? O que elas têm visto? Milagre ou vergonha? Vou perguntar de novo, não responde. O que elas veem? Milagre ou vergonha? Na vida desses dois eles viram milagre. Foram presos, a Bíblia diz, no finalzinho da tarde. Era meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava.
O que Tiago diz? Está alguém doente? Que ore. Está alguém contente? Faça o quê? Cante louvores a Deus. Amém, irmãos? Eles estavam contentes porque tinham apanhado e sido presos? Não. Eles estavam contentes porque eles tinham acabado de libertar uma mulher que tinha espíritos malignos. Amém? Eles estavam contentes porque eles tinham conseguido não negar a confissão que eles fizeram, dizer que Jesus era o Salvador e o Senhor da vida deles. Eles estavam contentes, irmãos, de poder mais uma vez experimentar uma mudança de caráter. É por isso que eles cantavam. Oravam pedindo consolo, pedindo livramento, pedindo o agir de Deus. Mas eles cantavam porque eles estavam alegres. Amém? Será que temos orado e cantado? Ou nós temos orado e reclamado? Temos orado e murmurado? As pessoas vêm. As pessoas contemplam. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas dói ser justiçado? Claro que dói. Doeu para eles. Dói 2 vezes no caso deles. Apanharam. Dói. Mas o milagre, irmãos, consola. Amém? Quer mais um exemplo de milagre? De como ser um milagre, ser transformado em um milagre? Lucas 19. Acharam? Lucas 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Antes de entrar em Jericó, no capítulo 18. Antes de entrar em Jericó, no capítulo 18. Quem encontrou Jesus? O cego. Lembra? Lembra do cego? Que pedia esmola, que passava vergonha diariamente. E a Bíblia diz que com toda a sua força, com toda a sua fé, com todo o seu desprendimento, com todo o seu interesse. É impressionante quando nós contemplamos pessoas sem interesse, de saber quem é Jesus, de saber o que Ele faz. Vem e volta e não tem interesse. A vez que o cego ficou sabendo, ouviu um barulho, ele falou: quem é que está passando? Eles falaram: é Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que naquele momento, meus irmãos, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Jesus, promessa daquele que haveria de vir. Tenha misericórdia da minha vergonha. Amém? Tenha misericórdia de mim. E a multidão dizia: fica quieto. E ele gritava cada vez mais. A vergonha foi embora ou não foi embora, irmãos? Foi embora. Aquele homem enxergou, aquele homem pulou, aquele homem deu glórias a Deus, aquele homem reconheceu. Será que aquele homem continuou pedindo esmola e aproveitou da situação, estava vendo, mas continuou mendigando? Com certeza não mais. Milagre tem que ser acompanhado de mudança de atitude. Amém? Versículo 2. Jesus curou o cego, entrou na cidade, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos, os que cobravam imposto, e ele era o quê? Rico. Tu vai dizer: poxa, rico não tem tristeza. Zaqueu era um cara que não tinha vergonha, não era vergonhosa a vida dele. Procurava Zaqueu ver, contemplar quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era baixinho. Aí tu vai dizer: poxa, então a vergonha dele era porque ele era baixinho? Claro que não. Tem vários baixinhos aqui. Alguém que tem vergonha de ser baixinho? Claro que não, baixinho é uma benção.
Eles são mais bravos geralmente, eu não sei porquê, é um mistério. Eu não sei, é um mistério. Até os cachorros, os pintos são mais bravos, né? Geralmente. Mas quando esses baixinhos se convertem, meus irmãos, eles ficam manso. Milagre? Milagre não se explica. A tristeza de Zaqueu, a vergonha dele, irmãos, não era que ele era baixinho. A vergonha dele é que ele tinha necessidade de saber quem era Jesus. Porque a riqueza dele não era com o suor do seu trabalho. Porque a riqueza dele era ilícita muitas vezes. Porque a riqueza dele era defraudando e oprimindo o seu próprio povo, os judeus. Essa era a vergonha de Zaqueu. Aí todos dizem, mas Zaqueu, ele passou vergonha porque ele era baixinho e não via Jesus. Não. A vergonha dele era a situação, era a vida dele. E ele precisava contemplar quem era Jesus. Ele precisava se transformar. A questão da estatura aqui, irmãos, nos é deixada para mostrar que nós devemos superar as dificuldades. Sabe o algo a mais? O algo a mais da Ana, o algo a mais do Davi, o algo a mais do cego de Jericó. Qual foi a solução para o baixinho? Subiu numa figueira. Contemplou quem era Jesus. E sabe quando nós somos contemplados por Ele? Quando Ele consegue identificar em nós que nós queremos saber quem Ele é. Quando Ele consegue contemplar no nosso coração um desejo real, sincero, de ser encontrado por Ele. De ter a nossa vergonha arrancada. Jesus fez Zaqueu crescer mais 20 centímetros, irmãos? Hã? Não. Eu já ouvi falar que a vergonha dele é porque ele era baixinho. A vergonha dele é porque ele era ladrão. Essa era a vergonha dele. Ele deu um jeito para contemplar Jesus. Ele subiu numa figueira, numa árvore. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: desce depressa, porque hoje me convém, hoje é necessário eu pousar na tua casa. Jesus queria um lugar para dormir, irmãos? A necessidade não era dele, às vezes que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus dormia nos montes, Jesus dormia ao relento, Jesus dormia em casas também. Me é necessário, Zaqueu, que eu durma na tua casa, porque tu precisas de mim. Mas se Zaqueu, irmãos, tivesse ficado no meio da multidão escondidinho, Jesus teria olhado para ele? Sim ou não? Não. Às vezes que ao passar, Jesus olhou para cima e disse: que desejo de ser transformado. Um homem rico, importante. Isso seria uma vergonha. Um homem rico, importante, subir numa figueira para contemplar o homem de Nazaré. Amém, irmãos? Não permita que a tua vergonha, que a tua timidez te impeça de ter a tua vida transformada. E quando eu falo em vida transformada, meu irmão, eu não estou falando de virar crente. Eu estou falando do vazio que tem dentro de ti, que tu pode negar para todo mundo, menos para ti. Amém? O vazio que Zaqueu tinha. Jesus falou: desce depressa, não perde tempo. Hoje convém que eu durma na tua casa. Zaqueu desceu, irmãos. Amém? Zaqueu ofereceu um banquete. Os pecadores vieram. Qual foi a atitude de Zaqueu?
Ele apenas se alegrou com a vinda de Jesus, com aquele milagre. Jesus parou tudo e foi na casa dele. Irmão, se tu és um milagre, tem que haver mudança de caráter. Zaqueu falou: Senhor, no versículo 8, acompanhe. E levantando-se Zaqueu, Jesus não pediu nada para ele. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa, ele sabia que sim, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir esse 4 vezes mais. Presta atenção. Disse Jesus: nesse momento aconteceu um milagre. Hoje veio salvação a essa casa, porque esse também era filho de Abraão. Era filho de Abraão, mas não tinha salvação. Era o povo de Deus, mas não tinha salvação. Era descendência, fazia parte da semente da promessa. Zaqueu era filho de Abraão, era um judeu, um publicano, cobrador de imposto. Jesus falou: nessa declaração veio salvação, irmãos. Amém? Nessa declaração, o que tu és? O que tu és? Qual é a tua vergonha? Depois nós vamos orar. Tu vai ter a oportunidade de vir à frente e dizer nessa noite: Senhor, se eu sou isso, nessa noite eu abro mãos. Se eu sou um ladrão, Senhor, eu vou parar de roubar, Senhor. Se eu sou... Fala para o Senhor. Se o meu choro é de questionamento, Senhor, que eu não venha mais questionar. Se eu sou um covarde, Senhor, eu não quero mais ser um covarde. O Senhor não vai dizer para ti: vem mais 7 cultos, depois nós conversamos. Não. Abandona mais algumas coisas. Não. Caráter é caráter, irmãos. A gente fica listando o pecado. É aquilo que tem te dominado, aquilo que tem te prendido, é que tu tens que dizer nessa noite: Senhor. Às vezes que naquele mesmo momento Jesus falou: hoje, agora, chegou a salvação a essa casa. Amém? Quando a vergonha de Davi foi exposta, o que Davi fez? Qual foi a vergonha de Davi? Adulterou e assassinou um homem. Não bastou adulterar. Às vezes com cuidado, irmãos. Olha para mim. Ah, pastor, só um pecado não tem nada a ver. Um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. Davi adulterou, tudo certo. Ninguém ficou sabendo. Só que a mulher engravidou. Só que não podia ser do marido, porque o marido estava na guerra. Só que, e agora? Qual é a solução? Cometer outro pecado. É mais fácil? Davi falou: eu não vou me expor, eu sou o rei. Se esse adultério é descoberto, eu vou ser apedrejado até a morte. Então eu vou cometer outro pecado, a qual também era condenado com apedrejamento. Ele vai lá e mata. Manda matar. Diz: ó, coloca na frente de batalha para ele morrer. Matou o cara. Irmãos, nada está encoberto diante de Deus. Amém? O Senhor deixou de amar Davi? Claro que não. Sabe por que tantas vezes tu já pediu para morrer e tu não morreu? Porque o Senhor sabe que tu não queres morrer, na verdade. É o vazio. Sabe por que tu tentou se matar e não conseguiu? Porque o Senhor não deixou. Tu merecia, eu merecia. Sabe por que alguns tentaram nos matar e não conseguiram, irmãos? Porque o Senhor quer que a vergonha saia e o milagre dê lugar.
1 Coríntios capítulo 1, Deus escolheu as coisas loucas, desprezíveis, as vis, as que não são, para confundir as que acham que são, para que toda boca se cale diante de Deus. Sabe qual é a coisa que Deus mais gosta de fazer? Milagre. Sim ou não? João, no final do seu livro, diz: olha, Jesus fez tudo isso. Ele exagerou um pouquinho. Mas eu creio, ele disse, que se nós fôssemos escrever tudo, os livros não iam caber no mundo. O mundo de João era menor, tudo bem. Aí não tinha sido descoberto as Américas. Mas sim, irmãos, o que Jesus fez foi muito, mas muito milagre. Todas as vidas que contemplaram aqueles milagres se transformaram em milagre? Nem todos. Muitos se transformaram e continuaram sendo vergonhas para si mesmo. Amém? Posso ler um último? Tu não vai morrer. O Senhor não vai permitir que tu morra nessa angústia, nessa tristeza, nessa vergonha. A promessa é que vai passar. Abre a tua Bíblia na minha passagem preferida. Vamos ver se alguém me conhece. Qual é a minha passagem preferida? Eu já falei isso várias vezes aqui. João capítulo? Não. João capítulo 21. Leitura após leitura. Presta atenção aqui. Leitura após leitura desse capítulo. Eu leio e choro. Eu não consigo ler esse capítulo quando eu estou lá em casa sem chorar. Eu não sei, é meu capítulo preferido, parece que eu estou vivendo essa cena. Eu leio esse capítulo, irmãos, e me vejo nessa cena. Eu fico imaginando essa cena. Essa cena é tremenda. Acharam? Vamos ler junto e vamos ver se tu se emociona junto comigo. João 21, versículo 1. Depois disso, tu deve estar pensando, depois disso o quê? Já vamos explicar. Depois disso, manifestou-se, se apresentou Jesus outra vez aos seus discípulos. Depois disso, Jesus fez mais um milagre junto ao mar de Tiberíades e se manifestou assim. O depois disso, irmãos, foi depois que ele se apresentou pela primeira vez em Jerusalém. Aqui Jesus já tinha morrido. Aqui o teu Salvador já tinha sido crucificado. E o melhor de tudo, ele já tinha o quê? Ressuscitado. As mulheres, não vou antecipar a pregação de quinta, as mulheres contemplaram ele ressuscitado. E ele se apresenta em Jerusalém, num local. Quem estava reunido lá? Os discípulos. Jesus bateu na porta. Ele bateu na porta para entrar? Não, claro, a porta estava aberta, não é isso? Estava aberta a porta? Não. A Bíblia fala que a porta estava o quê? Fechada, cerrada, trancada. Por quê? Por que estava trancada a porta? Eu usava a palavra, mas não vou. Eles estavam morrendo de medo. Tu sabe o que eu ia falar, né? Eles estavam se borrando de medo. Eles ainda não eram milagres. Tinham visto vários milagres, mas ainda era covarde. Ainda era covarde. Amém, irmãos? Tem solução para nós. Pedro, Tiago, João, trancado com medo. As mulheres já tinham falado que ele tinha ressuscitado. Pedro e João já tinham saído correndo e visto o sepulcro vazio, mas estavam trancadinhos, morrendo de medo. Amém? Pedro já tinha negado Jesus ainda em vida, por medo. Viu vários milagres. O Senhor nos compreende.
E depois dessas coisas, Ele vai se apresentar mais uma vez. Depois de todas as coisas que tu já experimentou, depois de todas as palavras que tu já ouviu, depois de todos os pecados que tu já cometeu, depois de todas as vezes que tu negou Ele, Ele vai se apresentar mais uma vez essa noite. Em milagre. Se apresentou no meio deles e falou: a paz esteja entre nós. Jesus falou: deixa essa covardia, deixa esse medo para lá. Essa foi a primeira palavra: a paz esteja convosco. Passou mais um período, vem de novo, as portas trancadas, eles ainda não tinham paz, estavam com medo. Dessa vez Tomé estava junto, lembra Tomé? Na primeira vez ele não estava, falou: eu não acredito. Eu sei que é mais difícil acreditar quando os outros falam. Então peça para Ele mandar tu tocar. Peça para Ele te mostrar os furos. Peça para Ele te mostrar que Ele é real. Peça para ter uma experiência. Jesus vem a segunda vez e Tomé vê. Falou: Senhor meu, Deus meu, se prostra. Jesus falou: tá bom. Tu viu, agora tu creu, né? Passou. Duas manifestações de milagre tremenda. Eles foram transformados? Sim ou não? Sim ou não? Uns falaram assim, outros falaram assim. Não, não foram transformados. Quando Jesus se manifestou depois dessas coisas, onde é que ele estava? Na Galileia. Onde é que eles estavam? No mar. O que eles estavam fazendo no mar? Velha vida. Jesus falou: vocês vão ser pescadores de homens daqui para frente. Lá no chamado, lá no comecinho dos evangelhos. Venham que eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram as redes e seguiram Jesus. E aqui, irmãos, eles foram e pegaram as suas redes novamente. Voltaram para a velha vergonha. Mas Jesus nunca desiste dos seus. Amém? Depois de todas essas coisas, Ele falou: vou de novo. Vamos continuar. Estava junto Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia. Estavam os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e os outros dois de seus discípulos. Estavam lá os discípulos, os apóstolos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também vamos contigo, somos pescadores, vamos embora. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pegaram. Lembra da cena? Sendo já de manhã, irmãos, é difícil com Jesus, sim ou não? Sim ou não? É difícil. Sem Jesus é impossível. É ruim às vezes com Jesus? Sem Jesus é tenebroso. Nada pegaram. Pescadores profissionais. Sendo já de manhã. Tenta imaginar a cena, irmãos. Jesus ressuscitado. Sendo já de manhã, Jesus se aproximou, se apresentou à praia. Mas os discípulos não conheceram Ele. Olharam o homem, olharam a fisionomia e não conheceram que era Jesus. Disse depois Jesus gritou: filhos, vocês têm alguma coisa para me oferecer a comer? Vocês têm alguma coisa para me dar? E eles responderam o quê? Não. Jesus falou: ei, pescadores, tem um peixe aí para vender? Eles murcharam o semblante e falaram: não, temos nada, não pegamos nada. Estamos aqui a noite inteira e não pegamos nada. E Jesus falou: presta atenção, irmãos,
lança a rede à direita do barco e vocês vão achar o quê? Peixe. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, então aquele discípulo chamado João, falou para Pedro. Quem era o mais covarde deles todos? Pedro. Disse a Pedro: é o Senhor. Irmãos, se o que tem acontecido, se o que tu tens ouvido, se o que tu sentiu nessa noite, essa pessoa que Deus colocou do lado de ti, tu não conseguir sentir e entender que é o Senhor, tudo bem, o Senhor não te escolheu, mas o Senhor tem dado os sinais. Amém? Eu creio sim que essa palavra veio como flecha no teu peito. Eu creio sim, depois de tantas outras, mais uma vez veio como flecha. Que tu consigas uma voz, que tu consiga ouvir uma voz dizendo: é o Senhor. Amém? Só o Senhor e eu sabemos do meu vazio. Só o Senhor e eu sabemos a vergonha que é a minha vida. Só o Senhor e eu sabemos quanto eu já tentei e não consegui. Tentei e não deu resultado. Não peguei nada. Amém? João falou: Pedro é Jesus. Sabe o que Pedro fez, irmãos? Pulou na água. Parou de perder tempo. A Bíblia diz que ele estava uns 200 côvados, cada côvado era 45 centímetros, dava 90 metros de distância. É longinho, né? Mas ele não ficou com medo de ter câimbra na metade e morrer afogado. Ele não ficou com medo de chegar depois do barco. Ele sabia que os do barco ainda tem que recolher a rede, pegar os peixes, remar. Pedro deixou de ser covarde, irmãos. Pedro tinha certeza que não ia ser repreendido por Jesus. Amém? A Bíblia diz que quando João falou: é o Senhor. Irmão, se alguma coisa está dizendo para ti que é o Senhor te chamando, se as coisas que tu ouviu aqui falar, se as coisas que tu ouviu não veio para ti como uma acusação, mas veio como um sinal de salvação, de libertação, se tu sabes, se tu tens identificado, é o Senhor falando comigo, assim como eu senti lá em 2005. Assim quando eu entrei, eu gostei dos louvor, eu me apaixonei pela palavra, e no final alguém falou que tinha um vazio no meu coração, eu não podia negar. Eu podia até não querer substituir o vazio, agora dizer que ele não existia era impossível. Amém? É impossível tu dizer que não existe. Ele existe. E é Ele que te oprime. Creia que é o Senhor. Se jogue na água, dê braçada, se exponha, corra risco. Amém? Aí tu vai experimentar o milagre. Depois dessa terceira vez, Pedro se torna um milagre. Depois dessa terceira vez, irmãos, quando ele chega na praia, já tinha fogo, já tinha peixe, comeram juntos. Comeram, jantaram. A Bíblia diz que ninguém, presta atenção aqui mais um pouquinho. A Bíblia diz que ninguém ousava perguntar se era Jesus. Prestou atenção? Fisicamente eles não identificaram. A Bíblia não explica por quê. Jesus manda lançar a rede, lançaram, pegaram, João falou: é o Senhor. Foram, comeram peixe. Imagina a cena. Coração queimando.
ninguém ousou perguntar: és tu, Jesus? Amém, irmãos? A partir do momento que tu pergunta, irmãos, entrou a incredulidade. A partir do momento que tu pergunta: será que é mesmo? Foi embora o milagre. Jesus vai ter que vir outra vez. Não tem problema, ele vai vir. Mas é mais um período de tristeza. É mais uma vez que tu vai lançar a rede e não vai pegar nada. É mais uma vez que alguém vai perguntar: tens alguma coisa aí para me oferecer de Deus? Não, não tem. Não tem. Minha vida é isso aqui. Amém, irmãos? Faça como esses homens. Não ouse nessa noite questionar. Tenham temor. Creiam que é o Senhor. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode te confrontar. Só Ele pode te constranger. Só Ele pode conhecer o teu coração, a tua dor, a tua angústia, as tuas orações. Ele sabe. Comeram. E Jesus começa a ter um diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Pedro ficou meio triste, a Bíblia diz, porque ele lembrou do que ele tinha feito lá atrás, lembra? Ele deve ter pensado: sujou. Jesus apareceu na terceira vez para me perguntar 3 vezes se eu amo Ele, para jogar na minha cara que eu neguei Ele 3 vezes. Não, irmãos. Jesus apareceu a terceira vez, perguntou para ele 3 vezes se ele amava, porque Jesus entendia e estava louco para que a vida de Pedro se transformasse em um milagre. Pedro falou: Senhor, tu sabes se eu te amo. Tu sabes. Jesus falou: então tu vai ser um pastor de ovelhas. Amém? No finalzinho da tua vida, Pedro, eles vão te prender, vão te levar para onde tu não queres. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então tá bom. Tu vai ser um pastor de ovelhas. Tu vais pastorear as ovelhas de Israel. No finalzinho da tua vida, tu vai ser preso. E quando chegar a hora da tua vitória, tu vai ser crucificado de cabeça para baixo. Tu ainda me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Amém? Isso é milagre, irmãos. Milagre é acreditar que se tu tiver que padecer pelo amor de Jesus, tu padece. Mas os crentes não querem padecer pelo amor, pelo nome de Jesus, não querem. Que nem diz Paulo: se ele tivesse que ser fraco para que outros fossem fortes, ele se enfraquecia. Se ele tivesse que ele se privar para que outros tinham, ele se privava. Se ele tivesse que ele se entristecer para que outros se alegrassem, ele se entristecia. Isso é milagre, irmãos. Amém? Isso é milagre. E é no milagre que Deus é o quê? Glorificado. Não milagre como um ato isolado. Vidas transformadas. É isso que o Senhor quer. Esse é o alvo do Senhor.